Uma boa noite para vocês, essa sexta-feira, mais um estudo do profeta Isaías. E hoje eu tenho uma mensagem especial para você. A minha primeira pergunta é: você faz parte do remanescente de Deus? Mais uma pergunta aí, hein? Em meio a tanta incredulidade, frieza espiritual, será que você seria contado entre os fiéis que permaneceram firmes até o fim? Então fica comigo até o final, porque eu vou dar a resposta que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua vida. E nós vamos direto para a palavra do Senhor, Isaías, no capítulo 1, no versículo 9, Isaías capítulo 1, no versículo 9, que diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. É isso aí. Aqui nesse versículo 9, nós encontramos a primeira referência na profecia de Isaías a uma importante doutrina, a doutrina do remanescente, que nós também chamamos de sobreviventes ou restantes. Esse remanescente se refere num sentido restrito àqueles que sobreviveram às consecutivas guerras e invasões de nações inimigas. Então, os profetas, porém, não se preocuparam primordialmente com as questões políticas, porque sabiam que elas eram o resultado de um mal pior, a desobediência a Deus. Agora, no sentido mais amplo, o qual em todas as épocas tem sido o seu significado principal, os remanescentes são aquele grupo do povo de Israel que, enquanto os demais se afastavam de Deus por incredulidade, permaneceu fiel, permaneceu firme diante de Deus. Profeticamente falando, se refere à promessa que haverá convertido no meio do povo de Israel até o tempo do fim. Se você lá em Isaías 10, no versículo 21, Isaías 10, 21, é uma profecia que ele diz assim: os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. Então, o que importa, o restante se converterá. Então, na realidade, essa é a profecia, que sempre vai ter o restante. Em outras palavras, se refere àqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Isaías 4, versículo 2 a 6. Isaías 4, 2 a 6, que fala assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que foram salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel de pavilhão.
os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então, aqui você vai entender que esse versículo está nos falando que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, a doutrina dos profetas hebreus sobre o remanescente é abordada também por Paulo em Romanos capítulo 9, no versículo 27. Vamos lá, Romanos no capítulo 9, no versículo 27. E aqui ele fala o seguinte: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, a gente já leu agora mesmo, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então os profetas aqui descreveram várias características desse remanescente, as quais agora conferem com as condições universais que Deus impõe sobre todos os que buscam a salvação, em todas as épocas, no mundo inteiro. É isso sim. E aí eu quero primeiro mostrar a primeira característica, os santos inscritos para a vida. Então nós sabemos que somente são salvas as pessoas cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E esse fato enfatizado principalmente no livro de Apocalipse já era conhecido no Antigo Testamento. O fato de que os remanescentes mencionados pelos profetas hebreus são os redimidos se torna evidente que se trata dos santos inscritos para a vida. E a gente vai ver isso, já leu isso, será no capítulo 4, né, versículo 3, eu vou repetir ali para vocês. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. É isso. E também a segunda característica são os convertidos. Esse é o requisito principal da salvação, a conversão. O fato de alguém ser descendente natural de Abraão jamais garantiu a ninguém ser salvo. Por isso que os remanescentes, sobre os remanescentes, se refere exclusivamente àqueles do povo de Israel que se converteram ao Senhor. A gente viu isso aqui em Isaías, no capítulo 10, no versículo 21. Isaías 10, 21. Só vou ler de novo para você, para ficar até gravado. Ele fala, os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Então, outra característica são libertos da iniquidade. Quando o profeta Ezequiel descreve o castigo de Jerusalém por causa das abominações praticadas nela, somente um grupo restrito foi salvo. Deus vai dar ordem a um certo homem vestido de linho que marcasse os que mantiveram incontaminados. Trata-se das pessoas que não somente se afastaram do pecado, mas que, profundamente chocados, gemeram por causa das abominações praticadas pelos ímpios. Vamos para Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4. Então, Ezequiel 9, versículo 4. Ele disse, é isso, versículo 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal à testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. É isso. E se você olhar, aqui tem uma referência em Apocalipse 7,3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E também aqui no capítulo 9 de Apocalipse, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E ainda quero ler 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144.000 homens, tendo na fronte escrito o seu nome. Então vejo que a Bíblia é enfática, ela não deixa margem de dúvida, que na realidade são aqueles homens que são marcados, né? São marcados pelo Senhor. E aqui também, em Sofonias, capítulo 3, versículo 13, se você for comigo para Sofonias 3,13, ele fala assim, os restantes de Israel não cometerão iniquidade,
nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, é um povo que saiu do meio do pecado, foram libertos. Outra característica é aqueles que abandonaram os falsos deuses. Então, isso aqui é muito importante para a nossa época também. Porque em todas as épocas da história de Israel, por maior que fosse a decadência espiritual, houve um grupo que não dobrou os joelhos diante dos ídolos, que não caiu na idolatria. E veja só, hoje talvez nós não temos idolatria escancarada, né, como se tem imagens na igreja evangélica, mas a idolatria está no coração. O próprio orgulho, a ostentação, a grandeza pessoal, não querer ouvir a voz de Deus, o amor, o apego ao dinheiro, às coisas materiais. Então, na realidade, o apóstolo Paulo vai se referir à época de Elias, quando o povo, liberado pelo rei Acabe e da sua esposa Jezabel, se tinha afastado de Deus servindo a Baal. Liderado pelo rei Acabe e a sua esposa Jezabel, se tinha afastado de Deus servindo a Baal. Então, Elias, imaginando que só ele tinha permanecido fiel, clamou, aqui em Romanos 11, versículo 3. Então, é uma citação. Romanos 11, versículo 3, ele diz: Senhor, mataram os teus profetas e rasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar-me a vida. Então, ele faz aqui uma citação: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, procurando tirar-me a vida. Então, se você olhar aqui, é isso que aconteceu aqui nesses dias, quando Elias ele tenta até tirar a própria vida, mas o Senhor vai responder a ele. Se você olhar em Romanos 11, versículo 4, que ele disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Reservei para mim 7.000 homens, e aqui também está escrito em 1 Reis 19, 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, Deus guardando esses sobreviventes que não se encurvaram, que não se prostraram. Esse grupo de israelitas que continuaram fiéis ao Senhor no meio da idolatria generalizada naqueles dias. E aí, meus irmãos, cabe muito para a nossa época, principalmente no meio da igreja evangélica. A tendência hoje é que você saia da presença do Senhor, sendo arrastado por doutrinas falsas, por espíritos enganosos, e não perca nesse domingo de manhã, nós estamos estudando 1 João, capítulo 4, sobre não dar crédito aos falsos espíritos, aos falsos ensinos. Esse grupo que permanece fiel também é o grupo da igreja, foi chamado os remanescentes. E se você olhar em Romanos, no capítulo 11, versículo 5, assim pois também agora, Paulo fala, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, aquele povo que foi salvo, um povo criado por Deus. Então, os remanescentes de Israel também tem uma promessa no fim dos tempos, sim, uma promessa no fim dos tempos. E no livro de Apocalipse, você vai encontrar esses remanescentes do povo de Israel. São eles 144.000, como nós já lemos, os selados das tribos de Israel, os quais, de acordo com as palavras do profeta Ezequiel, se você olhar Ezequiel 9, versículo 4, ele diz então, ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal na testa. Nós já vimos isso, é muito importante para você saber. Então, esses que gemem por causa das abominações que são praticados em seu redor, eles estão sendo mencionados juntos em um único capítulo com a multidão que ninguém pode enumerar, de todos os povos, de todas as línguas. Esse remanescente, junto com a grande multidão de todas as nações, serão salvos durante a grande tribulação. E este fato reforça ainda mais
a ideia de que os 144 mil judeus pertencem à igreja durante esse período e antes do arrebatamento. Então, ora, se a grande multidão é composta de todos os povos, tribos e línguas, isso a gente vai ver em Apocalipse 7, versículo 9, Apocalipse 7, versículo 9, então ele fala assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, está se referindo a esse povo. Portanto, todos que passam pela grande tribulação, judeus e gentios, estarão juntos numa só multidão diante do trono de Deus. E Jesus confirmou que será pastor de um só rebanho, composto de judeus e daqueles que são de um aprisco diferente, a saber, os gentios. Em João, no capítulo 10, versículo 16. Olha aqui, ó, é próprio Jesus falando. João 10, 16. E ele fala assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Os 144 mil estão sendo aqui mencionados separadamente, unicamente como confirmação do cumprimento das previsões dos profetas hebreus a respeito do remanescente de Israel. E no fim do capítulo 7 de Apocalipse, você vai ler que as promessas de Deus a respeito dos salvos durante a grande tribulação. Se você olhar no versículo 16, no versículo 17, por isso o Pai me ama... Não, Apocalipse 7, 16. Ele diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Deus lhes enxugará toda lágrima. E essas promessas não somente se aplicam aos salvos das nações gentílicas, mas também aos judeus, conforme se pode verificar nas passagens do Antigo Testamento que referem a Israel. Se você for para Ezequiel 34, versículo 23 e 24, então, Ezequiel 34, 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. E o meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e eu, o Senhor, o disse. Então, se você olhar, é isso que está sendo dito. E também em Miqueias, no capítulo 2, versículo 12. Miqueias, capítulo 2, versículo 12. Ele diz: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão um grande ruído por causa da multidão dos homens. Glória a Deus por essa doutrina dos remanescentes. Então agora você ficou sabendo de fato a grande importância de um povo que se mantém fiel e as promessas de Deus para esse povo que não se encurva diante da falsidade, da mentira, que não se deixa de ludibriar, que não se deixa enganar pelos mentirosos da nossa época. Essa é a doutrina do remanescente de Deus. Essa é a doutrina que realmente nos importa. Nessa sexta-feira eu falei rápido, já terminei, viu? Se você não entendeu, volta aí. Se eu tiver pergunta, deixa aí o seu comentário para mim. Se você acha ou tem certeza que você é um remanescente e o que é importante para você ser um remanescente, a importância dessa lição. Deus abençoe você. Lembrando que domingo de manhã nós vamos ter a EBD online, já está tudo pronto. E domingo à noite o culto na igreja com uma mensagem maravilhosa ao Senhor Jesus. Muito obrigado você que ficou comigo até agora. Sim, você ficou comigo até agora. Muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui, para terminar a nossa aula, como sempre, né? Ah, eu acho que eu quero esse holy, holy, holy. Eu gosto. Santo, santo, santo. Kate Gray, Songs for the
Shepherd. Holy, 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 Kate Gray. Deus abençoe sua vida hoje. Bom final de semana. Fique com a sua família, abraça seus parentes. E domingo na igreja comigo, hein? Um beijo no seu coração. Tchau.